peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, e acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos, os outros filhos odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Aí, para continuar, e daqui a pouco a gente vai finalizar essa parte, o versículo 5 diz assim: Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Logo no versículo 4, a gente já percebe que os irmãos odiavam José. Era o filho mais novo, era o filho da velhice de Israel, de Jacó, e tinha um agravante ainda. Ele voltava e dizia: olha, os irmãos mais velhos estão fazendo isso, os irmãos estão fazendo aquilo, estão deixando de fazer isso. Então os irmãos já tinham uma certa birra. Mas quando é que aumenta esse ódio, esse rancor dos irmãos por José? Quando o pai faz uma túnica colorida e dá de presente apenas para José. E uma roupa colorida naquela época era de um custo muito alto, porque até conseguir um tecido havia uma demanda muito grande ali, e havia um custo muito alto. E aí eles pensaram: poxa, mas o que tem de José tão especial que só ele merece uma roupa colorida e a gente tem que usar essas roupas aqui básicas, cores únicas. A gente não sabe quem é quem se for olhar pela roupa. E aí o ódio vai aumentando cada vez mais. Quando José conta o sonho dele, então, os irmãos ainda dobram o ódio que eles têm por José. Se a gente pegar esse versículo 5, a gente tem que prestar atenção num ponto bastante importante. Claro que não é o que envolve toda a história, mas para quem é que eu e você estamos contando os nossos sonhos? Será que nós estamos falando com as pessoas certas? Será que nós estamos abrindo nosso coração com quem realmente precisa ouvir? Ou a gente está abrindo o nosso coração e contando o nosso sonho para qualquer pessoa? E lembre-se, nós vamos encontrar 3 tipos de pessoas durante a nossa vida. Nós vamos encontrar aquela pessoa que, quando nós contamos algo de nós contamos os nossos sonhos, essa pessoa ela vai ficar talvez indiferente. Ela, que bacana o seu sonho, e passou. Mas nós vamos encontrar também aquela pessoa que, quando você contar o seu sonho, ela vai ouvir com muita atenção e ela vai pensar: opa, eu vou fazer antes dele. Ou ele pega e arma toda uma situação para que aquele seu sonho não se realize. Mas nós também vamos encontrar um terceiro tipo de pessoa, que é aquela que, quando você contar um sonho, ela vai vibrar com você, ela vai orar com você, ela vai fazer com que o seu sonho se torne realidade, porque ela está ali te apoiando. Para quem é que nós estamos contando sobre a nossa vida? Para quem é que nós estamos abrindo o nosso coração? E aí eu me lembro que uma vez eu li uma frase que dizia assim: não abra o seu coração para quem ao menos nem sequer abre a Bíblia. E aquilo fez eu pensar, eu falei: realmente, para quem é que eu estou abrindo o meu coração? Será que eu estou abrindo o meu coração para as pessoas certas? Para aquelas pessoas que realmente vão me dar um impulso, que vão me apoiar, que vão estar ali vibrando com a minha vitória, que vão estar ali vibrando com os meus sonhos, que vai estar me apoiando, me encaminhando? Ou eu estou abrindo o meu coração para as pessoas erradas? Nesse momento, a gente entende que José ele não deveria ter contado o sonho, se a gente for pegar por essa visão, por essa ótica. Mas veja só, aqui, quando José conta o sonho, tudo estava sendo preparado, estava sendo já encaminhado com José. Passe algumas páginas para frente, vamos lá para o capítulo 39, a partir do versículo 21 e 23, 21 a 23. Aqui mesmo em Gênesis, capítulo 39, 21 e 23. Aqui vai falar sobre a importância da honestidade. Olha o que diz o versículo 21. O qual confiou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere,
e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha um carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Aqui a gente já tem uma parte mais avançada da história de José, que é quando José ele vai para o Egito, e daí na casa de Potifar, ele é acusado pela esposa, e aí ele vai acabar sendo preso. Mas em nenhum momento a gente vê José batendo de frente com as pessoas, discutindo ou relatando alguma coisa que não era conveniente. Ele estava ali porque ele sabia qual era o papel dele. E o papel dele era de confiar no Senhor. E aí a segunda pergunta que eu faço para você: você tem colocado a sua... Você tem tido fé naquilo que Deus fala para você, naquilo que Deus deixou escrito para nós através da sua palavra? Porque enquanto nós não tivermos essa fé, nós não tivermos esse conhecimento de quem nós somos no Senhor, a gente vai ficar patinando, a gente não vai avançar na nossa vida, nem na vida pessoal, na vida espiritual, profissional, na vida amorosa, porque nós não estamos confiando plenamente no Senhor. E veja que quando José confia no Senhor, em todos os momentos que vieram agravantes sobre ele, os versículos seguintes dizem: mas o Senhor estava com José. No capítulo 41, versículo 40, a gente tem o relato de José com o faraó. E olha só o que faraó diz para ele no versículo 40. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. A integridade de José, a honestidade de José fez com que ele fosse alcançado pelos olhos do faraó. Mas veja que não acreditava no Deus de Israel, é porque ele estava na presença do Senhor. E isso faz nos entender que mesmo que nós estejamos próximos de pessoas que não sirvam a Deus, mas tenham certa autoridade, tenham um certo poder nas mãos, se eu estiver vivendo na presença do Pai e fazendo tudo o que é correto, essas pessoas vão ver em nós a honestidade. E não é porque talvez eu fui honesto com a minha mãe, eu fui honesto com meu pai, mas é porque eu estou sendo honesto com o Senhor. Porque é uma grande diferença de eu estar sendo honesto da boca para fora, mas também há uma grande diferença de eu estar sendo honesto com o Senhor. E eu dei essa introdução na história para a gente poder chegar ao ponto principal da mensagem dessa noite, que é o perdão. Porque todas as vezes que a gente pega a história de José, a gente tem essa parte dele ascendendo ao governo do Egito, tendo esse poder nas mãos, mas a gente também não pode esquecer nunca sobre a questão do perdão que há na história de José. Não sei se há algum personagem que talvez tenha tido um perdão maior do que ele com as pessoas, a não ser que Jesus. Mas quando a gente olha para a história de José, a gente entende que o perdão, ele tem um poder enorme de restaurar. E esse versículo nós vamos ler no final, para que a gente entenda o que o poder do perdão tem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Abra comigo em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, versículo 43. Para a gente entender um pouquinho mais sobre perdão, o perdão divino, ele requer algo sobre as nossas vidas. Ele requer arrependimento e fé em Jesus Cristo. E Atos 10, 43 diz assim: dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crer recebe remissão de pecados. Aqui é o primeiro ponto que eu quero que você deixe bem guardado. Todas as vezes que você perdoa, você recebe a remissão dos seus
pecados. Porque você está perdoando. E não há algo mais fantástico na vida do ser humano que talvez não seja o perdão. Porque o perdão, a falta do perdão, na verdade, ele acarreta sérias consequências para as nossas vidas. É como aquela pessoa que trabalhou durante 20, 30, 40, 50 anos na lavoura, pegando peso, mas nunca pegava o peso de forma correta. E aí quando ele chegou lá nos seus 50, 60, 70 anos, ele tem dores fortíssimas na coluna. Tem dores fortíssimas nas pernas. Mas você olha para ele e fala, mas veja, é um homem forte, uma mulher forte, mas a coluna dele foi toda arrebentada porque ele não fazia aquilo de forma correta. Quando eu não faço o perdão de forma correta, eu penso que eu vou vivendo, vai chegar um ponto que aquela falta de perdão, ou a falta de viver o perdão da forma mais sublime, que é a que o Senhor Jesus nos ensina, vai me acarretar sérios problemas na minha vida física e na minha vida psicológica e também na minha vida espiritual. Quando eu não perdoo, eu estou carregando um peso desnecessário sobre as minhas costas. Eu estou fazendo com que eu viva de uma forma miserável. Sabe aquela pessoa que ela tem condições de ter uma vida confortável, mas ela não troca o sofá da casa dela. Por quê? Porque ela vai gastar com o sofá. Deixa esse sofá duro, velho, rasgado. Ainda me comporta aqui. É aquela pessoa que tem lá a sua casa e ela está caindo aos pedaços, mas ela tem condições financeiras de fazer uma reforma para que ela possa ter um pouco mais de conforto. Quando eu e você não perdoamos, nós estamos fazendo isso porque nós temos essa condição de ter uma vida plena no Senhor Jesus. Uma vida plena diante do Pai, ao lado dele. Mas a gente está desprezando todos os recursos que o Senhor nos dá para que a gente possa ter essa vida plena. E quando eu falei para vocês sobre quando nós sabemos o nosso propósito, e isso importa muito, porque quando José soube do propósito dele, isso fez toda a diferença na vida dele. E aí eu quero pontuar com os irmãos o que faz na minha e que impede nós de sermos perdoados por Deus. Abra a sua Bíblia em Mateus 6,15. Mateus capítulo 6, versículo 15. Diz assim: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, o primeiro ponto que você tem que guardar, irmãos, é o seguinte: se você não está perdoando, a sua oração de Deus me perdoa pelo que eu fiz, ela não está sendo eficiente, ela não está sendo eficaz, ela não tem resultado algum. E quem é que nos diz isso? O próprio Jesus. Porque quando a gente volta a alguns versículos, aqui no capítulo 6 mesmo, lá no versículo 12, diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E aí você vê tanta gente fazendo a oração do Pai Nosso, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, e faz, achando que aquilo vai levar ele a uma plenitude. Mas talvez ele está fazendo essa oração porque ela já está gravada na memória, ela já está tão condicionada, que eu falo e eu nem presto atenção no que eu estou falando. Quantas vezes nós aqui na igreja, a gente canta os louvores e a gente não presta atenção na letra. Mas a gente já está tão condicionado à melodia, à letra, ao enredo da música que vai. E de repente você cai a ficha. Eu falei, nossa, olha o que eu estou cantando. Mas será que eu realmente estou vivendo isso? Será que a minha oração do Pai Nosso ela está sendo real, sincera e eficaz na minha vida?
Ou eu não tenho confiado no Senhor de que Ele vai me dar o pão de cada dia. Eu não tenho perdoado para poder receber o perdão que Ele tem para a minha vida. Primeiro ponto, irmãos, é que a falta de perdão nos impede de sermos perdoados por Deus. O segundo ponto é que ele retarda as nossas orações. Abra agora comigo em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, 25. E diz assim: e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. 26. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, irmãos, se eu não perdoo, mas eu venho no culto de quarta, eu venho no grupo de intercessão, eu vou na irmã que ora, que é a irmã do coque, que tem muita gente que critica, eu vou lá na igreja tal, eu faço uma campanha de 7 semanas, eu faço a novena, não sei do que, mas o meu perdão não está sendo efetivo para as pessoas que me ofenderam. Eu tenho uma péssima notícia: você só está gastando tempo, você só está gastando a sua voz. É como aquele professor que vai dar aula e de repente a turma fica toda agitada, ele quer vencer todo mundo no grito. Aí ele não entende depois, quando ele chega lá nos seus 40, 50, 60 anos, que ele começa a ter um pouco de surdez, mas não é porque ele ouvia música muito alta, mas é porque ele não fazia nenhum aquecimento vocal quando ele ia dar aula, assim, não, quanto mais eu gritar, mais eles vão me obedecer. Quem disse isso? Quem disse que a obediência vem pelo grito? Então, quem é que diz que a minha oração fervorosa, ela vai funcionar porque eu oro fervorosamente? Porque eu salteio em cima do altar, eu pulo, eu faço tudo o que tem que fazer. Nada disso vai resolver. Se não há um perdão sincero no teu coração, diante das pessoas que te ofenderam, você pode ficar orando de ponta cabeça, você pode sair dando piruletas dentro da igreja, que não vai adiantar nada, não vai resolver nada. Você pode vir todos os dias na igreja, mas não vai resolver nada, porque a sua oração não está tendo resultados. E aí eu me lembro da história que minha mãe sempre contava, que uma mulher, uma história fictícia, uma mulher, todas as vezes que ela ia para a igreja, ela colocava um grão de milho num pote na frente da sua casa. E aquele pote já estava transbordando de milho. Porque aquilo ali era para ela poder mostrar para a vizinhança: eu sou uma mulher religiosa e vou à igreja todos os dias. Mas um certo dia ela se arrumou e foi para a igreja e esqueceu do grão de milho. E aí ela sofreu um acidente e morreu. E como nas histórias fictícias, quando ela chegou no portão do céu, eu não lembro quem que é que fica no portão do céu. É Pedro? São Pedro que eles falam, né? Que tem as chaves da porta do céu. Diz que Pedro recebeu ela, olhou e falou assim: só não vai poder entrar não. Mas como? Não, porque aqui diz que a senhora foi só uma vez na igreja. Não, manda um anjo lá na minha casa, tem um pote lá cheio. Ela falou: não, que lá a senhora fez só para mostrar. A única vez que a senhora foi hoje, ó. E na volta a senhora sofreu um acidente e está aqui na minha frente agora. A senhora só foi uma vez na igreja. É uma história fictícia, mas faz nos entender que, será que as minhas orações elas estão tendo efeito e elas estão sendo eficazes? Ou talvez a única oração que vai funcionar vai ser naquele momento em que eu estiver orando, despreocupado de tudo e que alguém esteja me vendo e com o coração realmente limpo de todo pecado, de toda falta de perdão, de todo rancor, de toda amargura. Perdoar, irmão, não é esquecer, não é a gente ter amnésia. Esqueci. Uma vez eu vi um pastor na igreja, ele falava assim: eu oro. Ele falou o nome de 2 personagens da história, não me lembro agora, que são os filhos de... agora do personagem. Ele falou assim: agora deles você vai esquecer. Claro que tinha toda aquela encenação para poder angariar mais fiéis. E aí a pessoa chegava,
cheira aqui. Aí cheira, nossa, eu quero beber, eu quero um copo de pinga. Aí ele orava, mas eu já bebi? Nossa, eu nunca bebi na minha vida. Eu nunca me droguei, eu nunca me prostituí. E a pessoa tinha uma amnésia ali no momento que aquele pastor fazia aquela oração. E não é assim que Deus faz com a nossa vida. Deus nos deixa bem cientes dos nossos pecados, não nos acusando, porque quem faz isso é Satanás. Mas Deus nos deixa bem cientes dos nossos pecados e a gente tem que ter eles nas nossas memórias para a gente não voltar a repetir os nossos pecados. Então essa história de que o perdão é uma amnésia também não cola, não funciona. Mas o perdão é você saber que alguém fez algo. Mas naquele momento você pega tudo aquilo e joga fora. Você coloca no lixo. E aí você rompe com as cadeias da amargura e você rompe com as cadeias da maldade que funciona. Porque quanto mais eu vou retendo aquela falta de perdão, quanto mais eu vou alimentando, nossa, mas aquela pessoa me fez isso, olha o que ela me falou, olha o que ela fez lá 20 anos atrás, você vai alimentando aquilo vai enraizando no seu coração a tal ponto que o coração morre. Assim como uma flor que é sufocada pelos espinhos, não consegue florescer, assim é o meu e o seu coração que fica aprisionado pelas raízes de amargura e de ódio, de rancor, por causa da falta do perdão. E tudo isso, irmãos, vai retardar as respostas de oração. Pense bem, há alguém que você precisa liberar perdão? Libere. Lembre-se que perdão não é sentimento. Quando eu senti no coração, eu vou lá e perdoo. Não, porque da mesma forma como o amar não é um sentimento, mas sim uma decisão, você tem que tomar a decisão de perdoar aquele que te ofendeu, aquele que causou algum dano. A falta de perdão, os irmãos, rouba a nossa vida plena com Deus. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. A partir do versículo 14 e 15. E aqui em Hebreus, olha só o que nós lemos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Esse versículo 15 é para deixar a gente bem atentos, porque ele fala, atentando-se diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Quando eu não perdoo, eu vou me distanciando do Pai. Eu vou deixando de viver na graça. Eu vou deixando Deus de lado, e quanto mais longe eu fico, pior será. A falta de perdão, irmãos, nos rouba essa vida plena, nos distancia do Senhor, nos separa, cria uma barreira que se torna quase que intransponível. Eu não consigo saltar a barreira. E eu fui arquitetando tão bem, eu fiz uma barreira tão alta e tão espessa, que a única forma que eu tenho de derrubar essa barreira é liberando o perdão. E aí, pense bem, quando a gente faz uma parede, hoje as paredes são mais finas, elas têm aí 20 centímetros, 30 centímetros talvez, mas vamos pegar uma parede lá do século XV, século XVI, que elas tinham lá 40, 50, 60, talvez até 1 metro de espessura. Algumas estão lá intactas até hoje, passaram por vendavais, terremoto, destruição, mas estão lá em pé. Olha o quão difícil é destruir uma parede larga. Mas o quão fácil é você quebrar uma parede da espessura da folha de uma folha de sulfite. Da mesma forma, irmãos, é muito mais fácil você já liberar o perdão instantaneamente, para que nem se crie uma raiz, para que nem se comece a colocar uma lajotinha para fazer uma parede. E aí, irmãos, nós temos algumas causas também no nosso corpo. Primeiro,
Falta de perdão gera dores no corpo. É aquela pessoa que vai no médico, faz consulta, faz exame, faz de tudo, mas a dor não passa. Aí ela começa a buscar aqui, começa a buscar ali, e aí, se a pessoa não for uma pessoa que seja temente a Deus, ela começa a buscar também outros caminhos que dizem que levam a Deus. E ela vai, 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 até que alguém fala assim para ela: você já perdoou tal pessoa? Plim, cai a ficha. Essas pessoas que não buscam de forma correta no Senhor o que está acontecendo, vivem uma vida desgastante, uma vida cansativa. O que gera também no nosso corpo? Reações alérgicas. É aquela coceira que começa a dar na mão, dar no pé, dar no cotovelo. Tem uma reação alérgica que ela fica com pontinhos rosas. Não é urticária, é outro nome. Oi? Não, não é esse. Eu esqueci agora o outro nome. E aí tem um colega nosso lá, um amigo nosso de casa, que toda vez que ele passa por um grande estresse, o cotovelo dele, o joelho, é tomado por aquela reação alérgica. Oi? Isso mesmo, psoríase. E aí fica tudo rosa, assim, ele começa a coçar. E pode passar a pomada que for, enquanto ele não baixa a adrenalina dele, enquanto ele não baixa aquele estresse, ela não resolve. E aí há pessoas que pela falta de perdão vão gerando isso. E aí elas chegam num patamar ainda mais grave, que é quando aquilo começa a gerar dores no estômago, gera uma úlcera, e aí vai agravando e gera-se um tumor, torna-se uma doença que para muitos ainda é incurável, que é o câncer. E isso não é eu que estou falando da minha cabeça, mas isso são estudos que os cientistas fazem, que eles chegam à conclusão de que algumas doenças, elas não foram geradas por uma bactéria, ou por uma infecção, ou por causa de um vírus, mas foi gerada porque não houve perdão no coração daquela pessoa. Foi gerado porque aquela pessoa preferiu viver tentando dar murro em ponta de faca, ela preferiu viver na contramão daquilo que Deus fala para ser feito. E aí ela prioriza muito mais viver dessa forma do que priorizar viver ao lado de Deus. E aí, um ponto importante. A gente sempre fala sobre perdoar o outro, mas e perdoar a nós mesmos? Sabe aquela vez que você fez um negócio errado e você fala assim: por que eu fiz isso? E aí você fica relembrando. Não é nem alguém que vem te acusa: o que você fez? Você mesmo fala: nossa, por que eu falei aquilo? Por que eu fiz isso? E você não se perdoa. Primeiro ponto para você se perdoar a si mesmo é você não se esconder. É você colocar a sua cara diante da luz do Senhor e falar assim: eu errei, não era certo, eu falei aquilo, eu fiz aquilo, e agora eu estou aqui diante do Senhor, porque eu quero o perdão. É assumir a sua responsabilidade para aquilo que você fez. Permitir, e aqui eu vou explicar um ponto, porque talvez possa parecer estranho, mas é permitir sentir remorso. E a gente fala assim: não, mas espera lá, não pode sentir remorso, tem que sentir arrependimento. Mas é sentir o remorso sem insistir na culpa, para que ela não se torne doentia na nossa vida. É se permitir mesmo ali aquele arrependimento, aquele remorso, falar assim: não fiz a coisa certa, errei, não devia. Outro ponto é arrumar as coisas. Sabe quando você chega na sua casa, está tudo bagunçado? O quarto está cheio de roupa em cima? É aquela história, a gente leva lá meia hora para lavar roupa, umas 2 horas para secar e uns 15 dias para guardar. Aí quando você chega na casa da pessoa, a cama dela está com mais roupa em cima da cama do que dentro do guarda-roupa. Mas quando você arruma a sua casa, não dá uma sensação gostosa, uma sensação de bem-estar? Tudo arrumadinho, limpinho, cheiroso, organizado. Você não tem nem vontade de sujar um copo depois que você lava a louça. Só de colocar a mão assim e beber na mão para não sujar nenhum copo, porque está tudo limpinho.
Não quero nem fazer o almoço, eu vou pedir uma marmita e vou comer a marmita dentro da Marmitex para não sujar nem prato. E se puder vir um talher de plástico, melhor ainda, porque eu não quero sujar. Eu coloco aquele lençol estendido, cheiroso, perfumado, que passou amaciante. Aí a primeira vez que você deita até assim com cuidado, porque eu não quero amarrotar. Mas vai passando os dias, depois você se abre na cama. Não é gostoso? Então, da mesma forma como é gostoso em casa, é maravilhoso eu arrumar a minha vida e o meu coração diante do Pai. É eu arrumar as coisas. E aí o último ponto, que se chama renovação. É se renovar todos os dias diante do Senhor. Eu errei, mas eu não vou permanecer nesse erro. Eu vou organizar as coisas. Eu falei o que não devia? Falei, mas hoje eu me arrependo e peço perdão às pessoas, perdoo aqueles que me falaram alguma coisa, que me ofenderam, que praticaram alguma coisa ruim comigo. Eu me perdoo por tudo aquilo que eu fiz. Agora eu estou organizando a minha vida e eu vou me renovar diante da palavra do Senhor. Lendo ela todo dia, se colocando na presença do Pai. Não é lendo a Bíblia quando projeta aqui no telão. Não é lendo a Bíblia quando eu venho na igreja, daí eu trouxe, hoje eu vou ler. Ou, não, hoje eu tenho que fazer um devocional, vou ler lá um versículo. E passa ali 1, 2, 3 dias. Não, é ler todo dia, insistentemente, ao ponto de que você não consiga sair de casa sem ler a palavra, de Deus, sem pegar a sua. Não tem aquela um irmãozinho esse dia, um pastor falou assim: você tem que fazer a tática do chinelo. Você pega o seu chinelo, coloca debaixo da cama, pega o seu celular, coloca em cima do chinelo debaixo da cama. De manhã, na hora que você for acordar, você vai ter que ir lá debaixo da cama para desligar o celular. Aproveita que você já está de joelho e faz uma oração. Era a tática que ele ensinou para que os irmãos pudessem orar logo de manhã. Talvez seja necessário que eu faça isso. Porque quantos de nós, o celular desperta, eu desligo, volto a dormir lá um pouquinho, e aí quando eu vejo eu tenho que acordar pulando, atrasado, e eu não leio a Bíblia, eu não faço uma oração. Não, mas eu faço oração no trajeto até o trabalho, eu tenho lá 5, 10 minutos, então eu faço uma oração rápida ali, e aí pronto, check, fiz a oração da manhã. Aí eu vou, faço todo dia, passo todo dia, nossa, eu orei, não, mas eu vou orar agora à noite, porque me ensinaram que antes de dormir a gente tem que orar. E às vezes você está tão cansado que daí você faz aquela oração: Senhor nosso Deus, eu te peço, abençoa Deus, abençoa. Aí você começa a misturar as palavras. Ou quando você vê, você dorme e você não terminou a sua oração. Se renovar, cada dias, deixar as coisas menos importantes para depois e pegar a mais importante de todas, que é a sua vida com o Pai. E aí, para finalizar, irmãos, abra comigo em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Antes, sede um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Esse é o versículo para a gente fechar e entender que nós precisamos perdoar uns aos outros as ofensas que são cometidas. E nos perdoar também, para que a gente alcance a vida plena ao lado de Deus. Amém? Convido você a se colocar de pé. Está no seu coração o entendimento de que você precisa liberar perdão para alguma pessoa, ou talvez você precisa liberar perdão para si. Eu fecho os olhos e dou esse tempo para você. Mas eu não lembro. Peça ao Espírito Santo, que o Espírito Santo vai te trazer à memória o perdão que você precisa liberar agora. Não é daqui a pouco, não é amanhã, é neste momento. Nós te louvamos, nós te agradecemos por essa noite, pela Tua palavra, Pai, que nos traz o entendimento do perdão verdadeiro,
que nos traz o entendimento de termos uma vida eficaz com o Senhor, Pai. Queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que nós não liberamos perdão, por todas as vezes que nós não nos perdoamos as coisas que nós mesmos fizemos contra nós ou contra outras pessoas. Deus, que a Tua graça, Pai, o Teu amor e a Tua misericórdia venha sobre as nossas vidas nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Senhor Deus, eu oro pela minha vida, eu oro pela vida dos meus irmãos. Senhor Deus, eu oro por aqueles que vão assistir essa ministração também depois, Pai. Deus, se há algo em nossas vidas, se há algo dentro do nosso coração que nós necessitamos, Pai, de liberar o perdão, e que nós talvez já tenhamos esquecido, Pai, mas nós não liberamos o perdão no momento, Pai, eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, venha nos trazer a memória. Venha nos lembrar de cada detalhe. Se for necessário, nós possamos dizendo, olhando nos olhos delas, eu te perdoo pelo poder que o Senhor Jesus tem sobre a minha vida. Eu te perdoo no nome de Jesus. Pai, se o perdão é para mim, que eu possa me colocar, Deus, diante de um espelho e olhar no fundo dos meus olhos e dizer, eu me perdoo. Eu te perdoo, Rafael. Te perdoo por tudo aquilo que falei, por tudo aquilo que fiz. Mas, Pai, que nós possamos ter esse perdão, Pai, genuíno, sincero, diante do Senhor. Pai, que as nossas orações, elas cheguem até a Ti, Deus. Que a nossa vida, Pai, seja plena e ao Teu lado, uma comunhão, Senhor Deus, constante. Senhor Deus, que não seja uma vida de momentos, mas seja uma vida, Senhor Deus, de plenitude, Pai. Seja uma vida constante, Pai. Uma cadência, Senhor Deus, que nos faça, Senhor Deus, chegar até o dia que o Senhor voltará para nos buscar e levar para a Tua glória. Pai, essa é a minha oração nessa noite, Deus. Minha oração pela minha vida, Pai, pelos meus irmãos que estão aqui, por aqueles que estão em casa. Que todos nós, Senhor Deus, tenhamos e que liberemos, Pai, o perdão necessário a todos e a nós. E que o Senhor Deus possa nos alcançar com a Tua misericórdia, Pai. No nome de Jesus.